Aos 13 de agosto de 1923, veio a este mundo o menino Atílio Maziero, nascido na comunidade de Santana, na cidade de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, cidade esta conhecida nacionalmente como a cidade mais italiana do Brasil. Filho de Batista Maziero e Elisa Cadore. Atílio tem 9 irmãos, mas Bate naquela época não tinha televisão. Atílio foi neto de Lorenzo Maziero, o qual desembarcou no Brasil em 1891, procurando novas oportunidades para o futuro de sua descendência. Sua família vivia na comunidade de Santana, em uma pequena propriedade onde viviam do plantio de alimentos. O vizinho tinha um alambique de cachaça e a família Maziero produzia a matéria-prima da cachaça, que é a cana-de-açúcar. Com 12 anos de idade, no ano de 1935, presenciou o começo de uma grande crise na região, por causa da seca que terminou somente 4 anos depois. Neste momento, o jovem Atílio já estava percebendo que teria que fazer algo diferente para o seu futuro. Foi aí que teve a ideia de estudar, o qual pediu autorização a seu pai, que falou para ele: "Ninguém aqui estudou, por que você tem que estudar agora? Se um filho tem que estudar, todos teriam que fazer o mesmo." Ele presenteou com sua primeira ferramenta de trabalho, uma coisa muito usada na época: uma enxada. Fazer o quê? Deve ter pensado o jovem Atílio. Vamos obedecer o papai. Mas as coisas não estavam indo tão bem por causa da seca, e o jovem Atílio ficou sabendo que uma prima sua comprou uma máquina de fazer dinheiro, e ele queria fazer a mesma coisa. Que máquina seria essa? Uma máquina de costura. O jovem foi crescendo e aos 19 anos chegou sua vez de ir fazer a viagem de seus sonhos. De Antônio Prado foi em cima de um caminhão da época até Caxias do Sul, e de lá pegou a Maria Fumaça, o trem-bala da época. E foi até Santa Maria servir ao exército brasileiro. Ao chegar em Santa Maria, lá ficou sabendo de uma notícia, a qual mudou o rumo de sua vida. Qual será esta notícia tão importante? A resposta desta notícia fez com que eu e você, parente, estaríamos aqui hoje. A Segunda Guerra Mundial estava acabando e o jovem Boina Verde não precisava ir servir o Brasil na guerra. Após concluir seu período no exército, voltou para o ninho da família e ali decidiu que teria que seguir em frente em busca de um futuro melhor. Sabendo que muitos de seus amigos e vizinhos estavam indo em busca de novas terras e aventuras, o jovem Atílio subiu novamente no caminhão da época e foi desbravar a região oeste de Santa Catarina. Mais precisamente foi para a Vila Oeste, hoje conhecida como São Miguel do Oeste. Ao chegar lá, com todo o gás para novas experiências, já fez amizade com a dona do hotel que estava pousando,
e ela lhe emprestou uma máquina de fazer dinheiro da época. E ele, como sabia pilotar bem esta máquina, já começou a trabalhar. Que máquina era esta? A máquina de costura. Com a máquina de costura emprestada, trabalhando, começou a faturar na nova terra e já encomendou uma novinha em folha que viria de Antônio Prado. Com o passar do tempo, o costureiro gaúcho começou a ficar famoso na Vila Oeste e conseguiu uma bela clientela. Certo dia, para relaxar um pouco do trabalho, resolveu ir a um baile local e ali, após muitos olhares, convidou uma bela donzela para dançar e com o tempo lhe pediu em namoro. Quem será essa donzela? A dona Mirtes de Bona. Para namorar, na época, tinha que pedir autorização dos pais. E hoje em dia não pode ser diferente, não é mesmo? Seu futuro sogro tinha o nome de Segundo de Bona Masbate e sua sogra o nome de Maria de Bona. A família de sua namorada gostou do jovem Atílio, principalmente sua futura sogra, que lhe emprestou mais uma máquina de fazer dinheiro para seu empreendimento. Já com uma clientela formada e com sua alfaiataria, o jovem Atílio ali vendia até lenço para os gaúchos, lenço vermelho para os colorados e azul para os gremistas. Glória do desporto nacional, glória internacional, que eu vivo a exaltar. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Com o passar do tempo, conquistou um terreno, onde hoje é o centro da cidade de São Miguel do Oeste, e que está avaliado em mais de R$1 milhão. Na época, o imóvel não tinha tanto valor, o qual foi vendido em troca de uma gaita de fole. Mas bate, que negócio da China o pessoal fazia na época. Após casados, Atílio e Mirtes se mudaram para a fronteira, em Dioniso Cerqueira, onde permaneceram 2 anos. Quando a dona Mirtes ficou grávida do primeiro filho, resolveram voltar para São Miguel do Oeste. No ano de 1950, então nasce o primeiro filho, o Clóvis, e 2 anos depois nasce a Rosalie, em 1952, popularmente e carinhosamente apelidada pelo seu irmão Clóvis de Nega. Trabalhando em São Miguel do Oeste, Atílio percebeu que os alemãos da cidade não gostavam muito dos italianos. Eram muito racistas e mandavam fazer roupas até no Rio Grande do Sul, só para não fazer com os alfaiates italianos da cidade. Foi por causa disso que resolveu em 1954, junto com sua esposa e filhos, ir para uma cidade toda italiana que prosperava na época. Qual será essa cidade? Sananduva, Rio Grande do Sul. Ali nasceram mais 5 filhos, que são Maria Elisa, em 1955, Alice Carmen, em 1956, Ângela Maria, em 1960,
Marta Angélica em 1962 e Marcos Antônio em 1965. Sempre procurando se estabelecer para o melhor de sua família, após muitas histórias vividas em Sananduva, que fica para contar em outra oportunidade, 12 anos depois foi para a cidade mais próspera da época ali pela região, que era Concórdia, onde ficou 1 ano. Em 1967, resolveu fazer sua última tentativa para uma cidade melhor de trabalho, onde foi para qual cidade? Francisco Beltrão, Paraná. Ali em Francisco Beltrão, já com 7 filhos, alguns anos depois nasceram mais 2 para completar a equipe. Em 1972 nasce o Miguel e em 1973 nasce o Lucas. E a partir de Francisco Beltrão, sua história como família foi crescendo, onde surgiram as nora, os genros, os netos, as netas, os bisnetos e as bisnetas. E estamos aqui para comemorar os 90 anos de história de Atílio Maziero.